Então, pessoal, o nosso primeiro exercício a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer setas, né? Como se fosse um M de lado. A gente vai fazer curvas como se fosse no formato de um S. Tá ok? E a gente vai fazer isso num pedacinho de isopor mesmo, velho, né? Um pedaço sem uso, para a gente treinar a nossa coordenação motora. E a gente pode fazer isso tanto para treinar o desenho, tá ok? É como se fosse uma seta indo e uma seta voltando. A gente vai fazer um C indo e um C voltando. A gente vai treinar tanto o nosso desenho quanto o nosso corte. Tá ok? Então na nossa bancada a gente vai treinar o nosso corte usando apenas uma das mãos. Ah, Rick, mas para que isso? Para você treinar a sua segurança. Faça isso todos os dias, né? Para você se sentir mais seguro e mais familiarizado com o cortador. E aí você faz o corte tanto das linhas curvas quanto das retas, tá? É muito importante, parece besta, mas se você fizer isso todo dia, você vai pegar uma segurança muito grande na hora de cortar as suas peças. Então é isso, pessoal. O exercício é simples, né? Mas é muito bom fazer todos os dias. E agora eu já tenho aqui a minha placa de isopor, né? Eu já tenho o meu projeto, já passei o projeto todo para o isopor. Fiz o círculo, né? Nas medidas que a gente planejou. E aí a gente vai cortar. Fiz o triângulo também, nas medidas do projeto. E fiz aqui o nosso sorvete, né? O mesmo esquema que a gente fez no projeto. E agora a gente parte para a execução do projeto. Tá ok? A gente vai cortar também na bancada. Eu vou dividir a placa de isopor para ficar mais fácil a gente manusear. Você pode comprar tanto essa placa inteira quanto já cortada, tá ok? E aí eu estou usando o meu cortador com fio de cromoníquel. E você pode fazer também o cortador com fio de resistência de chuveiro. Ok? Então cortei aqui. E agora a gente vai cortar o sorvete e fazer o mesmo processo com as outras formas. Com cuidado, a gente vai arrastando a nossa placa de isopor. Vai fazendo todos os detalhes, né? E tem que tomar cuidado para a gente não entrar para dentro do desenho. A gente só precisa cortar, só pode cortar a silhueta do desenho, ok? E aí o mesmo processo a gente faz também com o círculo.
tomando bastante cuidado para não errar o risco. E no mais não tem muito segredo. E aí pessoal, eu já estou aqui com o meu triângulo, tá? Lembrando que eu só cortei em cima e ele resultou nessa peça, né? De acordo com o projeto que a gente fez. Essas quinas a gente vai dar uma arredondada. E com a régua a gente precisa fazer o espaço do recheio. Tá ok? Então a gente risca aqui no meio. E faz duas fileirinhas. Que vai ser o local onde a gente vai fazer o recheio. Lembrando que essa torta vai ser a nossa torta de morango. E aí é só repetir esse desenho no outro lado, tá? Eu coloco a régua, risco no mesmo tamanho da régua, bem no meio da peça. E aí eu aproveito esse risco e faço de um lado esse espaço e do outro lado também. E aí a gente já tem o desenho do nosso recheio. São duas camadas de recheio. Aqui a gente pode fazer a calda escorrendo, né? Com linhas onduladas. Você pode ficar à vontade para fazer a ondulação que você achar melhor. E atrás também. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o nosso cortador, ligar e cortar essas quinas, arredondar. Ah, Rick, eu posso fazer isso no cortador bancada? Pode. Mas, se você tiver confiança, pode fazer no cortador de mão também. E o nosso projeto do brigadeiro e também do nosso cupcake, a gente vai precisar fazer uma margem, tá? Embaixo. Ah, Rick, aqui também essa margem pode ser 1 polegada, tá? E aí você vai espalhando esse mesmo tamanho e fazer no fundo todo da peça. Uns 2 centímetros é mais que suficiente para a gente fazer esse corte que vai afunilar o fundo tanto do nosso brigadeiro quanto do nosso cupcake. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso cortador, encostar lá embaixo, não no final, a gente sobe um pouquinho, tá? E a gente inclina, e agora a gente vai cortar seguindo a marcação que a gente fez. Ah, Rick, e pra que isso? A gente vai fazer essa inclinação que o fundo do doce tem. De qual doce? Do brigadeiro e do cupcake, para dar essa sensação de afunilado, tá? Então por isso que a gente precisa deixar mais afunilado o fundo do doce, porque ele tem esse design. E aí a gente vai cortando, seguindo a nossa margem. E vai retirando todas essas quinas. E é só seguir repetindo o mesmo processo. Com bastante cuidado, tá? Lembrando que a ponta do cortador tem que estar encostado na peça embaixo. Não pode ser no final da peça, você tem que deixar um espaço aí de uns 5 dedos
tá bom? E você encosta o fundo do cortador e inclina para retirar a quina. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar outro projeto, tá? Também é um triângulo, um círculo e o nosso retângulo, tá ok? Que é pra gente fazer o nosso bis e o nosso picolé, tá bom? Eu já cortei na mesa de corte. E essa peça que resultou, eu parti no meio, tá bom? E aí vai ficar dois blocos. E um vai ser o picolé e o outro vai ser o nosso bis. E aí eu vou seguir conforme o nosso projeto. Vou arredondar aqui as pontas. Vou dividir mais ou menos aqui, pode ser uns 40%, tá? Deixar ele aqui com o palito maior. E a gente faz nossa caixa, divide, pega a mesma proporção e faz outro risco, né? Pra gente ter uma divisão mais precisa. E a gente arredonda. Pode deixar o palitinho no tamanho que for agradável. Está aí o nosso picolé. E agora a gente vai fazer o nosso bis. A gente vai fazer uma espécie de rasgado, tá? De ondulado, que vai ser a capinha do bis rasgada. E é isso. E agora a gente vai cortar o fundo do nosso cupcake, repetindo o mesmo processo que vocês fizeram para recortar o fundo do brigadeiro, tá ok? A mesma coisa. E eu gosto de fazer assim: eu primeiro risco, depois eu corto. E a gente vai retirar as quinas usando o mesmo processo. E para quem não entendeu ainda, eu estou fazendo um fundo da embalagem do doce. Ele tem uma certa inclinação, né? Um certo afunilamento. E a gente precisa fazer para quando arredondar a outra ponta, ele ficar com o design de cupcake ou então de brigadeiro, né? E aí depois a gente aproveita que já está com cortador de mão e corta também a outra peça, né? No caso, o nosso picolé. Já que o bis está no seu formato, a gente precisa só cortar o picolé. E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o nosso picolé e fazer o corte. Se por acaso vocês não tiverem confiança para cortar com o cortador de mão, pode cortar na bancada. Na bancada o corte é mais preciso. Mas pelo fato de eu já estar com o cortador de mão, trabalhando com o cortador de mão, aí eu já vou cortar também o meu picolé. E aí eu faço
esse corte reto, né? Para facilitar. E deixo para arredondar a ponta do palito depois, porque aí eu já tenho mais controle, né, no corte. E agora a gente vai fazer esse arredondamento. E está aí nosso picolé.